Pessoal, a notícia de hoje, pelo André Hernan e também pelo Gabriel Sá, meu parceiro, foi de que a direção está incomodada com a falta de resultados, com o desempenho também muitas vezes, mas que não vê sentido em demitir o Zubeldia nesse momento por alguns motivos. Incluindo, por exemplo, o fato de que já os jogadores lesionados, né, os desfalques, vão voltar, de que ele tem uma boa relação com o elenco. Enfim, essas foram as notícias de hoje, né, as notícias que apareceram na mídia, porque a pressão foi muito grande em relação à derrota, ao vexame do São Paulo. Vexame não por perder pro Vasco, tá? Que o Vasco é um time bem treinado, ok. Só que o vexame, aliás, que não tinha vencido nenhuma fora de casa e que não vencia aqui um clube paulista fora de casa, se eu não me engano, desde 16, 17. Só pra deixar claro aqui. Mas enfim, o vexame foi pela forma que foi. O São Paulo apático, sem jogar nada, a cobrança tem que existir em cima de todos, cara. De todos. Não dá pra aceitar o torcedor pagar ingresso, passar frio no Morumbi, pra ver jogador andando em campo, pra ver treinador que, precisando do resultado, coloca mais um zagueiro, tomando de 3-0, coloca um zagueiro. Pra ver diversas situações, cara. Diretoria também, que é um argumento de que não pode contratar. Como não pode contratar? Tá devendo um bi por conta de erros dessa gestão, da gestão passada. E onde que vai parar? Não pode contratar. Aí vê Botafogo contratando. Aí vê Palmeiras contratando. Aí vê Flamengo contratando. O São Paulo não vai fazer uma contratação? Tem que se virar nesse momento, cara. Senão o São Paulo corre grande risco de jogar a Série B. Só que bora falar sobre a permanência do Zubeldia. Por que, na minha opinião, o grande erro, né, em manter o Zubeldia pode acontecer? Cara, ok. Decisão da diretoria que, na minha opinião, tinha que falar também, tá? Tinha que ser mais transparente, falar com as pessoas, porque ninguém sabe. São só notícias que a tal pessoa apurou com tal, que, claro, são fontes, normal. Só que tinham que falar. Qual que é meu medo em relação a isso? E o medo é real, tá? Vou ser sincero. Vai ter uma parada agora pro Mundial de 40 dias, se eu não me engano. 40... perto disso, né? Um pouco menos, talvez. Enfim, vai ter a parada agora. A partir de agora, sem jogo, tem a parada pro Mundial. Sabe o que eu tô achando? Não, são 30 dias, né? Não sei, enfim, tem a parada agora pro Mundial. Sabe o que pode acontecer? O que eu acho que vai acontecer? São Paulo agora vai ter 14 dias de férias, né? Alguns dias de férias. E a sequência do São Paulo, o São Paulo pega assim que volta Flamengo, fora de casa. Bragantino, que é um dos líderes da fora de casa. E Corinthians em casa. Aí vamos supor, decisão da diretoria, que na minha opinião não tem convicção no trabalho do Zubeldia, eu não sei o que tá acontecendo porque não falam. Mas eles resolvem manter o Zubeldia. Aí toma uma taca do Flamengo. O São Paulo teve 10 dias pra treinar agora e não demonstrou uma evolução. Aí volta, toma um couro do Flamengo no Maraca. Mas um couro. Que tem chance. O Flamengo é favorito pro jogo, não é? Vai voltar do Mundial, claro, pode estar cansado, não sei. Mas o Flamengo é favorito. Contra o São Paulo hoje é favorito. Vamos supor, o São Paulo perde o jogo. Aí não, vamos manter contra o Flamengo, ok. Perde pro Bragantino. Pode acontecer. E a convicção, cara? E a convicção? O trabalho não vem demonstrando evolução. O São Paulo no Morumbi não tá jogando nada esse ano, nada. Não consigo lembrar 3 jogos bons do São Paulo em casa. Não lembro. Não lembro 3 jogos bons na temporada, aliás. O São Paulo na Libertadores tá bem, só que são adversários fraquíssimos que brigariam pra não cair no Brasileiro. Copa do Brasil ganhou do Náutico. Bora ver agora contra o Atlético Paranaense. E aí vamos supor, volta logo perdendo. Eu sei que o sino existe. Mas aí vai mandar o cara embora, vai chegar um treinador numa fogueira gigantesca, já treinando pra mata-mata de Copa do Brasil, de Libertadores, enquanto talvez poderia ter esse mês aí pra um cara treinar. Esse é meu questionamento. Será que vale a pena? Será que tem convicção de que o trabalho realmente é bom? Será que vem dando resultado o trabalho do Zubeldia? Eu não sei, cara. Eu realmente não sei, não tô no dia a dia, né? Não tem imprensa mais no CT, ninguém fala, eu não sei. Só que não é um questionamento. Não poderia usar talvez esse mês aí pra trazer um cara, pro cara começar a trabalhar. Porque, cara, desculpa, se for, eu tô avisando aqui, se for pra cair o Zubeldia contra Flamengo, contra Bragantino ou contra Corinthians, nos 3 jogos aí quando voltar, é a maior incompetência da história, cara. É uma incompetência gigantesca dos responsáveis por isso, se acontecer. Já deixo o recado aqui. Então isso preocupa, a tendência é que o Zubeldia continue no São Paulo, né? Só que é a pergunta que eu faço da convicção. Tem convicção no trabalho? E aí, mas os desfalques estão voltando. Cara, o São Paulo perdeu pra Santos com um quarteto mágico no ataque, né? O Luciano, o Caleri, Lucas e Oscar. Empatou com o Velo Clube. Empatou com o Inter de Limeira. Perdeu pra Ponte. Será que realmente são os desfalques, cara? Ou será que o trabalho não é bom? Esse é meu questionamento. Porque mesmo com os desfalques, não dá pra aceitar um time que não consegue tocar na bola contra o Vasco no Morumbi. É de verdade assim inaceitável. E são muitas mudanças. Papo de hierarquia do Zubeldia. Colocou o Dineno antes do Rian Francisco. Não tem mais hierarquia, né? Desculpa, o Rian tá antes no clube, só que não tô justificando, ele coloca quem ele quiser. Apesar de que pra mim o Rian é mais jogador do que o André Silva, por exemplo. Mas enfim, esse é meu questionamento, tá, galera? Lembrando que meu canal oferecimento... A relação do Zubeldia com os jogadores do ponto de vista de ideia de jogo, né? Então,
Vocês podem falar, pô, mas o São Paulo sempre foi um time com chutão, foi um time que não tinha muito repertório ofensivo. E de fato, o São Paulo é um time, sobretudo com os desfalques, Lucas, Oscar, mas principalmente Marcos Antônio, é um time sem nenhuma lucidez no meio de campo, com uma dificuldade impressionante para sair jogando. Não tem nenhum jogador técnico na linha de trás, o mais técnico é o Alan Franco, mas ele confunde coragem com inconsequência. Muitas vezes ele erra passes triviais ali no início das jogadas. Então o São Paulo de fato é um time com uma ligação direta, uma ligação vertical, que depende muito da movimentação dos meio-campistas. E sem o Marcos Antônio, que é um dínamo ali no meio de campo, que faz um trabalho de receber a bola dos zagueiros, ir até o ataque, que dá passe de primeira, que quebra linhas e tal, o São Paulo fica um time previsível. O Pablo Maia não voltou a jogar 1/10 do que ele já jogou pelo São Paulo. Antes da lesão ele não estava jogando bem, mas ele conseguiu voltar pior do que ele estava antes da lesão. O Alisson tá esgotado fisicamente, é evidente, depois de uma sequência de 16 jogos. O Bobadilla não é confiável, é um jogador que oscila muito também. Então o São Paulo fica com um meio de campo sem alternativas, né? Sem alternativas. E aí vira um time muito, muito fácil de ser mapeado quando joga em casa, porque presume-se que o São Paulo vai propor o jogo dentro de casa. E sem jogadores com mínima técnica ou visão de jogo no meio de campo, o São Paulo fica um time imprevisível, dependente de pontas que são, hoje, jogadores imaturos, jogadores que não estão prontos, que estão em desenvolvimento. Que é o caso do Luca, é o caso do Lucas Ferreira, é o caso do Henrique do Carmo. E, cara, honestamente, é o caso do Ferreirinha, que é um jogador que, embora seja mais veterano que esses todos, é um jogador que erra muito, erra pra cacete. Então, não é um jogador confiável. E o São Paulo fica refém deles, ficou refém deles, contou com uma ótima fase do Ferreirinha, que durou alguns jogos. O Lucas Ferreira entrando com confiança e fazendo gols importantes como contra o Libertad. E o São Paulo conseguiu um lampejo ali de bons resultados e bons desempenhos, né? O desempenho do Zubeldia na Libertadores é ótimo. A segunda melhor campanha no geral, é uma campanha a ser destacada. Vacilou contra o Alianza Lima, evidente, óbvio que vacilou, foram 2 pontos perdidos ali que não poderiam ter sido perdidos, mas a expulsão do Alisson contra o Libertad com 10 minutos de jogo, 15 minutos de jogo, acabou com o time naquela partida e ainda assim conseguiu arrancar um empate, mas venceu bem três adversários fora de casa pela primeira vez na história da Libertadores, e isso é sim um dado importante. Só pegou baba, tal, pô, cara, sim, pegou baba em outros anos da Libertadores e ainda assim não conseguiu vencer. Lembra quando o São Paulo perdeu do Binacional com o Fernando Diniz? São Paulo já empatou com o César Valerro com o Balsa em 2016. São Paulo já tomou apuro fora de casa na Libertadores. Em 2005 a gente empatou com o Quilmes. Beleza, o Quilmes é um time forte e tal, mas não sei se é mais forte que o Talheres, que o São Paulo ganhou agora. Então, assim, uma Libertadores muito boa e um brasileiro tétrico, né? Muito fraco o brasileiro. E assim, eu sempre quis destacar que o São Paulo empatou com o Sport por 0x0, porque o Caleri chutou o pênalti na lua, e empatou com o Fortaleza porque o Ferreirinha bateu aquele pênalti patético, ridículo. Então o São Paulo perdeu 2 pontos diretamente por causa de 2 pênaltis perdidos, e aí eu não consigo colocar na conta do Zubeldia esses 2 jogos especificamente. Mas de fato outros jogos que o São Paulo jogou no Brasileiro, jogou mal. Nesses últimos 3 jogos, esse último recorte é muito ruim. É um jogo horrível do São Paulo. E ontem foi o pior jogo do São Paulo. Ontem talvez tenha sido o pior jogo do São Paulo no ano. Acho que ontem foi o pior jogo do São Paulo no ano. E um dos piores jogos do São Paulo nos últimos anos, assim. São Paulo não teve a menor chance ontem contra um time que não é muito melhor do que o São Paulo. Eu acho que o elenco do Vasco é inferior ao do São Paulo. Não acho o elenco do Vasco uma merda completa, não acho. Acho que tem bons jogadores. O João Vitor é bom zagueiro. Eu acho esse Paulo Henrique bom lateral direito. Sempre achei ele bom lateral direito. Esse Rayan é bom de bola. O Verratti é um bom atacante. O Felipe Coutinho joga muito quando quer, tem espaço. É um jogador muito, muito especial, diferente. O Tietchan não é um nó cego, embora não quisesse no São Paulo de novo. Não é um nó cego. O Léo Jardim é bom goleiro. Então, o Jair, que tá no banco, que era do Galo, eu acho um volante interessante. Então, assim, não é um time fraquíssimo. Tá longe de ser. Mas não é um time pra surrar o São Paulo como surrou ontem. Ontem foi um baile do Vasco em cima do São Paulo no Morumbi. E aí a gente via pela expressão dos jogadores, pela forma do time jogar, aos 45 do segundo tempo, o Arboleda tocando pro Alisson, o Alisson tocando pro goleiro, sabe? O São Paulo sem nenhuma ideia, nenhuma
nenhuma suspeita do que fazer, nenhuma tentativa. E claro que os jogadores têm que ser cobrados, porque, cara, você tinha 20 mil torcedores ontem, num frio desgraçado, tava vendo o jogo aqui em casa, 9 graus, tava passando um frio, falei, imagina os caras que estão lá, heróis e heroínas que foram ver o São Paulo, e os caras não viram a cor da bola. Então os jogadores precisavam ter feito mais, alguma iniciativa que fosse, algum lance individual, correr, sabe, mostrar alguma coisa, mas foi uma apatia mesmo, assim, não teve uma sintonização do que tava rolando ali no estádio, não sintonizaram ali com o que tava rolando, que era o último jogo antes de uma parada de 30 dias, o caramba, que precisava dar uma resposta, que é um adversário direto nessa luta contra o Z4, e o São Paulo jogou de um jeito displicente e negligente. Acho que o Zubeldia armou mal o time ficou vulnerável, tomou um baile do Fernando Diniz os 90 minutos, nenhuma mexida mudou o cenário do jogo, o Vasco poderia ter feito 3, 4, 5, e o São Paulo fez um gol porque o Rian finalizou bem ali, é um jogador que tem uma boa finalização, uma ótima finalização e tal. Mas eu acho que ontem se quebrou mesmo ali. Eu acho que não tem mais nada pra ser feito e assim, o São Paulo obviamente tá com muitos desfalques importantes, mas por isso que eu queria diferenciar o que foi ontem e o que foram os outros jogos. Eu sempre defendi assim, cara, não dá pra cobrar. Eu vi pessoas escrevendo no Twitter, porra, o São Paulo tá com uma postura covarde, o caralho, enfrentando... Porra, o Bahia fora de casa. O Bahia tem um elenco muito melhor que o do São Paulo. Assim, inegavelmente melhor que o do São Paulo. Ah, tem que jogar de maneira corajosa contra o Bahia. Se jogar de maneira corajosa contra o Bahia, ia tomar um cacete do Bahia. Então jogou ali, né, especulando aqui e ali, tomou 2 gols do William José em falhas do Cedric, que tá falhando. Em falhas do Enzo, que também falhou de novo, fez um pênalti estúpido contra o Bahia. Então, assim, eu conseguiria diferenciar as derrotas ou os resultados ruins do São Paulo de antes em relação ao de ontem. O de ontem não. O de ontem não tem desculpa, não tem justificativa, não tem como... Aí é brigar com os fatos e eu não vou brigar com os fatos, assim. Então, pra mim o trabalho do Zubeldia acabou, lamentavelmente. É uma figura que eu tô falando no passado, pra mim eu acho que, né, eu trocaria de técnico. Eu acho o Zubeldia uma das figuras mais legais que passou pelo São Paulo nos últimos anos. Com certeza. Acho ele um ótimo treinador. Acho que ele fez o melhor trabalho de um treinador depois do Muricy no ano passado. 2024 do Zubeldia foi irrepreensível. Eu não mudaria nada do que ele fez. Nada. O São Paulo chegou em 6º lugar no Brasileiro. Ficou em 6º lugar o tempo inteiro. Perdeu de times melhores do que os dele na conta do chá ali. Do Atlético Mineiro, depois da tragédia do Esquerdo, do Nacional, que abalou muito o time. E o Lucas perdendo gol na cara do gol contra o Atlético Mineiro. E aí no lance seguinte o Luciano escorrega, faz um gol ali, que pra mim foi meio falha do Rafael, se você puxar na memória. Contra o Botafogo, cara, o Caleri perdeu 2, 3 gols imperdíveis no tempo normal. O Lucas perdeu um pênalti, o Caleri perdeu o pênalti, o Nestor perdeu o pênalti. E ele fez frente ao time que foi campeão. E aí você fala, porra, o troféu fez frente contra o Botafogo. Não é troféu, eu não tô falando isso. Então, assim, vamos tentar debater com o mínimo de honestidade intelectual. Eu não tô falando troféu, tô falando que ele fez o São Paulo competir contra o time que foi campeão e contra o outro time que era melhor que o do São Paulo. O time do Atlético Mineiro era melhor do que o do São Paulo, tanto é que chegou na final da Libertadores e da Copa do Brasil. Tinha um elenco maior, mais rico. O ataque era Hulk e Paulinho. O São Paulo não jogou perto de ter esses jogadores. Scarpa, Otávio, Saravia, o Atlético tem um elenco melhor que o do São Paulo, por mais que as pessoas achem que não, mas tem. Então, em 2024 foi uma campanha ótima, assim. Aí as pessoas falam, porra, mas não ganhou depois de chegar em 6º lugar, ficou vários jogos sem vencer no Morumbi. Lógico que poderia ter vencido, deveria ter vencido, sobretudo naquele último jogo contra o Juventude, porque era despedida, mas tinha conquistado o resultado esportivamente, não estava correndo risco, garantiu a classificação para a Libertadores com rodada de antecedência. Então, pra mim, o trabalho dele em 2024 foi excelente. Venceu fora de casa, duelou contra adversários mais fortes nas Copas. São Paulo caiu de pé nessas competições. Então, 2024 dele foi muito bom. 2025 dele é muito pior do que 2024, evidentemente. O brasileiro dele é terrível. É o pior brasileiro, o Campeonato Brasileiro do São Paulo em muito tempo. É pior que o do Crespo, é pior do que o do Dorival, é pior do que o do Rogério, é pior do que o do Diniz, pior que o do Aguirre. É um campeonato brasileiro indigente que o São Paulo está fazendo. 2 vitórias contra Grêmio e Santos. Contra o Santos jogou muito bem, contra o Grêmio menos, mas conseguiu vencer. É um campeonato brasileiro indigente mesmo. E com a amostragem já suficiente, né? Com
quase um turno inteiro de jogos. E ontem, a sensação que dá é que acabou o elan, né, o velcro do Zubeldia com os jogadores. Acho que ele não consegue tirar mais nada ali dos jogadores com os... Salve, salve rapaziada do nosso canal! Antes de irmos para a próxima informação, deixa eu te dar uma boa notícia. Se você estar precisando melhorar o seu desempenho na hora H, se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira, não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias, conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas. Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. E vamos olhar o São Paulo agora e o Vasco, sob essa ótica. Se tirassem os erros de arbitragem a favor do São Paulo, aqueles pênaltis esquisitos que o Luciano sofreu, e os milagres que o Rafael fez em um jogo ou outro, onde estaria o São Paulo hoje se você tira essa parte aí? Onde é que o São Paulo estaria hoje? E se você olhar mais para trás, desde o fim da pandemia, terminamos o quê? 21. 13º do Campeonato Brasileiro. Acho que depois 11º, nono. Mas era tudo isso, né? 13º, 11º, nono. Aí ano passado foi melhor, foi sexto. Mas se você for olhar o todo desse time do São Paulo, que teve seus reforços e tal, a gente continua girando em falso no Campeonato Brasileiro há alguns anos. Então não é de agora. Porque quando a torcida reclama, eu falo pra você, eu já vi jogo assim, eu falo isso toda a live pra vocês, eu já vi essa preguiça e essa performance. Com o Rogério Ceni de treinador, com o Crespo de treinador, com o... como ele chamava lá? Oh, meu Deus do céu. Que era jovem, caiu agora outro dia. Derrubamos até antes da hora. Mas eu já vi essa preguiça antes. Como ele chamava? Me ajuda aí, chat. O Carpini. Com o Carpini. Eu já vi essa preguiça antes. Eu já vi tudo isso aí acontecendo. Então não é novidade pra mim. A performance do São Paulo no Morumbi, que há muito tempo tá ruim. Joga bem na Libertadores, joga bem na Copa do Brasil, parece que os caras jogam com uma vontade diferente, mas chega no Campeonato Brasileiro, nesse frio aqui de São Paulo, aqui da altitude do Morumbi, nossa, que preguiça o Carpini. Então temos que dividir em dois. Contrário do São Paulo, né? Não é só o jogo do Vasco. Vocês lembram de São Paulo e Mirassol? Vocês lembram de São Paulo e Sport Recife? Vocês lembram de São Paulo e Cruzeiro, no Morumbi? O Zubeldia escalou mal ontem? Não. Ele escalou o que ele tinha de melhor, certo? Escalou certo. Botou o Luca pra jogar, beleza. Mexeu mal no intervalo? Mexeu mal. Eu não teria tirado o Luca, a não ser que ele sentiu alguma coisa, ou tá sendo poupado, ou tem alguma coisa de controle de carga do Luca, não sei. Tanto tempo parado, ele tá voltando de lesão, não sei. Mas ele mexeu mal. Ele podia ter deixado o Luca, né, no intervalo, botado o Rian Francisco antes, ou colocado o Dineno junto com o Luca para tentar alguma coisa, então ele mexeu mal. O Lucas está dizendo, o Zubeldia não tem no time, não tem uma jogada, é só chutão para frente, mas há muitos anos o São Paulo vem jogando de chutão para frente. Ou era o Caleri que ficava lá se estapeando com os zagueiros, e vocês lembram do Caleri saindo machucado com hematoma no olho, ou com corte no supercílio praticamente todo dia, mas isso é um hábito desse elenco do São Paulo já. Mas o André não estava bem, ele poderia ter tirado o André e botado o Rian, é verdade. Então ele mexeu mal. Ele foi mal ontem nas mexidas, mas não na escalação. Agora, o grande demérito da noite, assim, o grande problema da noite foi a performance individual do São Paulo. Aquela bola que o Enzo perde dentro da área, e acho que foi atropelado, foi o Ryan, né, que roubou a bola dele. Esse tipo de jogada é pra tirar o cara. Tem que tirar o cara. Tem que tirar. Na final da Champions, o Di Marco não termina o jogo, né? Foi engolido no primeiro gol. Virou de costinhas no segundo gol. Tchau. Saiu. Tchau, banco. O Enzo não podia ter continuado do jeito que ele tava.
E aí sim, mais uma crítica ao Zubeldia de... Ele vai precisar comprar uma briga com esse elenco aí, vocês não acham? Ele vai precisar brigar. Ele vai precisar ficar bravo com esses caras aí. Ele estava irreconhecível ontem na área técnica. Ele que é tão efusivo, invade o campo, o Hobbit, né? Parece um Hobbit. Ele vai precisar comprar uma briga ali. Ele vai precisar punir esses caras. Será que tá faltando dinheiro pro elenco do São Paulo? Será que de novo a gente tá devendo dinheiro pros caras lá no São Paulo? Será que de novo falta dinheiro de direito de imagem? Pode ser, que isso interfere bastante na performance dos jogadores, né? O Rafael teve talvez a pior noite dele com a camisa do São Paulo, não sei se vocês concordam comigo. Porque o gol do Ryan, apesar da grande jogada, dava pra pegar, a bola foi embaixo dele. A bola do Nuno foi na cara dele. O outro gol, o terceiro gol, a defesa do São Paulo se embanana inteira e ele dá uma espirrada pra dentro da área, que ele tem essa mania, inclusive, né, de rebater bola pra dentro da área, a defesa vai tirar, toca pra ele errado, em vez de ele chutar pra lateral, ele chuta a bola no pé do jogador do Vasco de novo e recomeça a jogada e a gente toma o gol do Verratti. Aliás, se a bola chegar no Verratti por cima e por baixo, se o Vasco conseguir, o Verratti vai meter muito gol, 30 gols já no Campeonato Brasileiro. Mas foi a pior partida do Rafael com a camisa do São Paulo. Por isso que eu acho que tem a solução hoje, e eu vi já meus colegas são paulinos falando, que é assim, tem que demitir o Zubeldia e contratar na janela. Queridos, caiam na real. Caiam na real. São Paulo deve R$1 bilhão e estourou o orçamento do primeiro trimestre. O vídeo do presidente Júlio dizendo que não, isso aí é normal. Não, não é normal. A gente sabe que não é normal, presidente. Não, mas no meio do ano tem a janela agora e vai equilibrar as contas de novo. Se Deus quiser, mas vai ter que vender muita gente para equilibrar a conta de novo, né? A gente tá sempre na bola de cristal. Não, nós vamos vender 5 jogadores aqui. Estou vendo também um novo amor na sua vida, presidente Júlio. Mas, cara, não dá pra gente saber se a gente vai vender jogador a um preço bom agora no meio do ano para dar uma melhorada nas contas desse ano de 2025, mesmo com o FDIC, hein, que a coisa tá feia. Então, assim, demite o Zuba e contrata na janela. Nós não temos dinheiro nem para pagar a multa rescisória do Zubeldia e a gente não tem dinheiro para contratar na janela. Caiam na real. O time é esse aí. E aí, quando passa um pouco da minha raiva, eu tô aqui com vocês e eu já desabafei, eu fico pensando o seguinte, nessa minha última frase, o time é esse aí. Pessoal, será que não é isso aí mesmo? Será que não é isso? Será que a gente não vai ter que se acostumar com isso? Será que o elenco do São Paulo, o time do São Paulo não foi montado de forma que a gente vai bem no mata-mata e a gente vai sofrer no Campeonato Brasileiro e é isso aí. A gente vai lutar pela Sul-Americana no Brasileiro, no meio da tabela, sofrendo, às vezes vendo a água subir e bater um pouco no bumbum e depois a água baixa de novo. Mas será que o São Paulo não é isso? É isso aí? Porque, pô, jogamos sem Lucas, Oscar e Caleri, pelo jeito não vai dar pra contar com os caras mesmo. Lucas tá fora de novo, o Oscar não volta mais, então não dá pra contar com os três o tempo inteiro. Será que não é isso? Hein, chat? Às vezes é isso aí, pô. Às vezes a gente fica, não, erramos, foi horrível, precisa treinar, precisa demitir o Zubeldia, mas será que não é isso? Será que se botar um Ancelotti lá no São Paulo, não é isso aí? O que vocês acham? Você acha que é mais, Gabriel? Sim, os 3 mais caros lesionados, mas não justifica esse tipo de performance. O Luciano precisa parar de dar chilique, né? Como vocês estão falando também. Toda vez é amarelo para Luciano. Meu Deus, é a bet mais certa do Brasil. Mas eu acho que talvez o time sem Lucas, Oscar, Caleri, etc. É isso aí, cara. É isso aí mesmo. E se a gente for sem um mínimo de organização? Não, estamos em casa contra o Vasco, vai dar tudo certo? Vai ser atropelado. Não, estamos em casa contra o Mirassol. Vai dar tudo certo? Não vai dar tudo certo. Vai ser atropelado pelo Mirassol. Ué, o Luciano de 10, eu já falei, a New Balance devia fazer uma camisa. Luciano não é 10. Porque não é possível. Ele sabe, todo mundo sabe, coitado, ele tá no sacrifício lá, eles escalam ele lá, ele joga, pô. O Muricy, Dr. Coisa falando, bota o Muricy. O Muricy não quer mais ser treinador. Mas Bruno Augusto, a chance de São Paulo cair existe já há alguns anos. Eu falei num ano
A torcida do São Paulo fica pegando no meu pé, reclama. Ganha uma Copa do Brasil. Copa do Brasil Copa do Brasil não salva ninguém de rebaixamento, querido. Dá pra jogar Libertadores na Copa do Brasil no ano seguinte. Certo? Você cai pra Série B e joga Libertadores. Já aconteceu. O problema é o brasileiro. O grande criador de crises em clubes é o Campeonato Brasileiro. Você pode pegar o Coringão, cai na Sul-Americana, cai na pré... Oi, filha! De que eu tava falando, se o São Paulo não era isso mesmo. Não, só pra gente pensar se não é isso que a gente vai ter que se acostumar. 11º, 10º, no máximo um 9º, estourando. Aí vai jogar fora de casa, joga bem, aí joga em casa... E é isso aí, cara. Vamos aguardar. Temos aí 15 dias pra treinar, né? 15 dias de férias, depois 15 dias pra treinar. Tem uma pausa grande. Vamos ver o que acontece. Mas eu acho difícil, só pro torcedor que tá falando, vai mandar... Acho difícil mandar o Zubi embora agora. Acho que eles não vão fazer isso e não tem nem dinheiro pra contratar e nem pra pagar a multa dele. E a diretoria, né? Tô vendo que vocês estão falando, e a diretoria? Eu fico com medo de falar, porque às vezes eu vou no Morumbi, encontro os caras lá e eu não quero que eles fiquem magoados comigo se eu for injusto com eles. Mas eu acho que a diretoria de São Paulo, da presidência à diretoria de futebol, eles hoje são uma diretoria de pré-jogo. Né? No pré-jogo eles aparecem, no pré-jogo eles estão super felizes, no pré-jogo eles postam bastante, e depois, no pós-jogo, o pessoal desaparece. Então ontem era um dia que eu gostaria de ter visto mais os meus diretores e o meu presidente dizendo o que vai acontecer, o que aconteceu, e quais são as medidas que vão ser tomadas depois da performance de ontem, porque ela tá somada do Mirassol, de outros times, né? Então é uma diretoria de pré-jogo porque das duas uma, assim. Ou você não se comunica. Você some, como por exemplo é o diretor de futebol do Palmeiras. Eu não sei o rosto dele, ele é famoso, ele é grande, ele é importante, mas eu não sei o rosto dele. Vocês sabem o rosto do diretor de futebol do Palmeiras? Rarissimamente ele aparece. Não sei nem se ele tem Instagram. Então eu não vejo ele, cara. Agora, os do São Paulo vivem aparecendo, vivem dando entrevista. Nosso presidente é muito ativo nas redes sociais. Então, cara, é na boa e na ruim. Não dá pra fechar comentário. Né? Ou você tá exposto ou você não tá. Ou você tá na boa e na ruim, ou você não tá, pô. Porque só aparecer na boa, no pré-jogo, posta no avião. Aê, tamo indo pra mais uma. Toma um pau, volta, desaparece. Aí não dá. Então, ou você vai dar sua cara a tapa o tempo inteiro, se explicar, e mesmo na ruim, como foi ontem, que foi péssimo, ou não. Então eu fui procurar uma explicação ontem e eu não vi. Eu só vi o pré-jogo. Estamos chegando aqui para mais um grande jogo. Aí depois, grilos. Então não sei.